Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um Pod Raiz. E o assunto de hoje é sobre contabilidade médica. E para dividir ele comigo, ninguém melhor do que ele, Dr. Leonardo Goltara. Eu vou criar um nome para você, tá, Léo? É? Leonardo Goltara. Luísa Brown! Seja bem-vindo todo mundo, bem-vinda Lu, obrigado pela nossa introdução. Hoje nós vamos falar sobre impostos, contabilidade, regras, como que o dinheiro entra no seu bolso, quanto que o leão morde, quanto que a receita morde. Vamos discutir um pouquinho de tudo isso aí. Eu acho que eu estava contando aqui para a Lu antes do episódio começar que eu tive que aprender isso na marra, na bateção de cabeça, e inclusive levando algumas pregadas da Receita Federal, inclusive cometendo erros, mas depois de bastantes anos eu acho que eu já consigo traduzir um pouco para quem está nos ouvindo como é que funciona esse mundo aí dos números, de impostos, de regras, de normas. E eu já tô aqui, tá, gente, com minha caneta, meu papel, espero que vocês estejam também. Porque esse é um assunto, a gente tá brincando aqui, mas é verdade. A gente aprende milhões de coisas na faculdade. É protocolo, a gente aprende reanimação, a gente aprende infecção, a gente aprende tudo. Agora, ninguém fala de uma maneira clara o que a gente vai precisar lidar na vida adulta. Eu falo que são problemas de adulto isso. E aí só quando a gente forma que a gente tem que entender o que é abrir um CNPJ, quais são os impostos que a gente precisa lidar, né? Arrumar um contador. Ninguém explicou isso. Então, assim, sem muito juridisquês mesmo aqui, a gente não é contador, tá? O Léo não é contador. Deixar isso claro, tá, pessoal? A proposta hoje é a gente fazer uma tradução de médico para médico. Bem raiz. Tradução. Não levem nada 100% não levem as coisas aqui 100% ao pé da letra por dois motivos. Primeiro, que eu não sou nem contador nem advogado tributarista. Pega o que você vai ouvir aqui e vai consultar o seu contador, o seu tributarista. Primeiro ponto. E o segundo ponto, mesmo que eu fosse tributarista, mesmo que eu fosse contador, no Brasil a lei muda todo dia. Então você precisa confirmar essas ideias que a gente vai tentar passar aqui de médico para médico com os seus profissionais que te assistem. Agora, se a gente fosse começar então, Léo, se fosse assim, a primeira dica, o que a gente deveria ter aprendido lá antes de dar o primeiro plantão, assim? Que o imposto é inevitável. Começar há uma certeza tomar um café na vida. Depois dessa. Certezas da vida, a morte e os impostos. Você vai pagar imposto, não importa como o dinheiro chega até você, o seu principal sócio sempre será o governo. Tá? Aqui no Brasil não tem jeito. Então, o que a gente precisa é de traçar estratégias para dentro da lei, não é sonegar, tá? Até porque se tem uma coisa que funciona nesse país é a Receita Federal. Se você sonegar, a Receita vai descobrir, vai te vir atrás, vai te multar, você vai ter que pagar o dobro depois. Então, ninguém está aqui recomendando sonegação fiscal, mas dentro da lei usar as melhores estratégias possíveis para você pagar menos. Porque a lei tem essas coisas de você pagar. Tem duas maneiras diferentes de você, né, demonstrar aquela contabilidade, ou às vezes 3, às vezes 4, várias maneiras diferentes. E essas maneiras dão números diferentes, valores diferentes para você pagar, com prós e contras. E muitas vezes é da opção sua, como profissional, qual maneira você vai seguir. E se você não for um sofredor, uma pessoa masoquista, você vai querer, obviamente, escolher a maneira que gere menos impostos. E a realidade é muito essa, né, Léo? Eu, assim, pelo menos o que eu passei, a gente vem de uma pessoa física, a gente tem nossa continha de banco ali da faculdade, a minha muito vazia, pelos 10 anos ali da minha vida que eu me dediquei para medicina. 6 de graduação, 6 3 de graduação, residência. É isso aí. E aí a gente fica ali na pessoa física e entende a necessidade de abrir um CNPJ. Vamos por partes. Não é obrigatório abrir CNPJ. Tá? Assim, o dinheiro pode... Então, eu vou começar bem do começo, tá, pessoal? Você trabalhou, você pode receber esse dinheiro basicamente de duas maneiras diferentes. Ou você vai receber esse dinheiro como pessoa física, como seu CPF,
ou você vai receber esse dinheiro como uma entidade abstrata, que é uma empresa, da qual você é dono, mas você não é a empresa. Percebam? A empresa não é você, você é o dono daquela coisa chamada empresa. Então você pode receber diretamente você no seu CPF, ou você pode receber através da sua empresa, num CNPJ. Se você recebe diretamente no seu CPF, você, em todas as opções, vai ter que pagar imposto, sempre, o imposto é inevitável, já falamos isso, a morte e os impostos. Se você recebe diretamente no seu CPF, na sua pessoa física, você vai ter que pagar sobre o dinheiro que você está recebendo o imposto de renda e você vai ter que contribuir para a Previdência Social. Quanto que é o imposto de renda? Atualmente, se você ganha menos de R$5.000 por mês, a partir agora de janeiro de 2026, o seu imposto de renda é 0. Mas não é a realidade do mercado médico ganhar menos de R$5.000 por mês. Então essa taxa ela vai subindo, ela começa, se eu não me engano, com 7,5, depois vai para 12,5, e essa taxa vai subindo e você vai pagando maior proporção, uma porcentagem maior, tanto mais quanto você ganha naquele mês, podendo chegar ao limite de 27,5% de imposto de renda. Chega a engasgar. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Um quarto, pouco triste. Mais de um quarto recolhido de imposto de renda. E isso sem falar a contribuição obrigatória para o regime de previdência, para o INSS. Então não é incluso, né? Nos Não está incluso. Jesus Se você recebeu como pessoa física, você vai pagar ali de 0, mas 0 teórico, mas na prática nunca vai ser 0, a 27,5%. Para médicos, na maioria dos casos, 27,5% de imposto de renda. Além disso, você vai ter que contribuir com o INSS. Qual é o valor dessa contribuição para o INSS? Vai ser, se eu não estiver enganado, 11% do valor. Então você morreu ali em 40% aproximadamente do que você recebe indo para o INSS. Esse valor de INSS é 11% do valor, mas ele é sujeito a um teto, né? O que quer dizer esse teto? Que é 11% do valor até que atinja o teto da aposentadoria do funcionalismo público. Se eu não me engano, hoje ele está em torno de R$8.000. Então, sobre os primeiros R$8.000 do mês, você paga 11%. O que extrapolar, aí você já não paga, porque aí esse extrapolado você não vai conseguir receber. Mas ainda assim é uma baita grana. E a gente já entendeu um ponto, né? A gente já entendeu quanto a gente está ganhando e quanto a gente está pagando de imposto. Na pessoa física. Na pessoa física. Essa pessoa física, ela tem direito a algumas deduções. Se você tem um bom contador, e eu recomendo que você tenha, você vai poder fazer um livro caixa. O que é um livro caixa? É um livro contábil, formal, no qual você pode registrar as despesas que você tem obrigatórias para exercer a sua profissão. Então, por exemplo, você é obrigado a pagar CRM. Isso aí, anuidade. Então, essa anuidade pode ser debitada da sua base de cálculo. Você precisa comprar jaleco, um estetoscópio, uma ferramenta de trabalho, sem a qual você não consegue trabalhar. Esse jaleco pode ser debitado da sua base de cálculo. Vou anotar essa parte importante. Esse ultrassom, se for um instrumento indispensável para você trabalhar, pode ser debitado da sua base de cálculo. Esse estetoscópio, esse esfíngeo, pode ser debitado da sua base de cálculo. Muita gente gostaria que no livro caixa fosse permitido debitar gasolina. Nossa, eu ia debitar bastante. Mas não pode. A Receita Federal entende que gasolina, combustível, só pode ser debitado se você trabalha como vendedor ambulante. Certo? A gasolina do dia a dia para se deslocar até o seu trabalho, e seu trabalho não é de representante comercial, por exemplo,
ela não conta. Ela não pode ser debitada. Ela não é considerada... Não conhece a realidade médica, né? Mas, ela não é considerada inerente à profissão. Então, assim, na pessoa física é isso. Você tem, como profissional autônomo, que pagar imposto de renda, que pagar o INSS. Você tem o direito, como profissional autônomo, de debitar o livro caixa. Ainda na pessoa física, tem uma outra situação, que não é que você seja autônomo, você é funcionário, você é carteira assinada. Por exemplo, né, doutora Luísa, funcionária de carteira assinada, professora da disciplina de emergência, de emergências da Universidade de Vila Velha, uma faculdade que a gente tem aqui na região. Ela vai ter o imposto de renda, vai ter o INSS. Aí, no caso dela como funcionária, ela vai pagar INSS, mas a empresa também contribui com INSS para a conta dela. Não tem direito a livro caixa, porque as despesas, os objetos para ela exercer, já que ela é funcionária, quem dá é a empresa. Ela não vai ter que comprar um quadro branco para dar aula na universidade. A universidade tem que dar o quadro, a universidade tem que dar a mesa, tem que dar os meios para ela trabalhar. Então não cabe livro caixa no caso de contratação pessoa física. Mas cabe o imposto de renda, cabe o INSS. No caso aqui do INSS, a empresa também contribui. E ela tem direitos de todo trabalhador. Férias, 13º, licença maternidade e outras coisas. Na verdade, você sabia que o autônomo também tem direito à licença maternidade? O autônomo também tem direito a auxílio-doença, porque justamente ele estava pagando INSS. Verdade. Ah, mas eu sou autônomo e não tive direito. É porque você não estava contribuindo com o INSS. Se você for autônomo e fizer seus pagamentos regulares para o INSS, como autônomo, se você engravidar, você vai ter direito. Isso é muito importante para as mulheres médicas, gente. Exatamente. Então, essa é a linha de raciocínio quando você recebe diretamente como pessoa física. É bastante imposto. E aí, Léo, eu selecionei até coisas assim, vem da minha trajetória, né? Os erros clássicos aí que todo médico acaba cometendo, né? Que é exatamente o que a gente está conversando, é abrir um PJ sem planejamento, né? É não entender a importância de um bom contador até você tomar a primeira pregada. Exato. Vamos falar sobre o PJ. Abrir uma pessoa jurídica é abrir um ente abstrato que vai receber o dinheiro por você. Quem recebe agora é esse ente, não é você. Você é o dono do ente, mas você não é o ente. Tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, quando você tem esse ente abstrato, a primeira desvantagem, você é obrigado a pagar um contador, porque por lei esse ente abstrato tem que ter um contador, e você é obrigado a pagar uma segunda anuidade para o CRM. É verdade. Porque além de pagar a sua da pessoa física, você vai ter que pagar a anuidade da pessoa jurídica. Mas também tem vantagens. Quais são as vantagens? O dinheiro que a pessoa jurídica recebe está sujeito a outros regimes de tributação, que, em sua maioria, são menores tributações do que o regime da pessoa física. Essa pessoa jurídica ela tem, grosso modo, 4 regimes de tributação possíveis. O chamado MEI, microempreendedor individual, mas esse MEI eu vou excluir da nossa conversa porque médicos não podem ser MEI, por lei. Pessoas que são profissões regulamentadas não podem ter MEI. O que são profissões regulamentadas? São todas aquelas que têm conselho. Conselho de medicina, não pode ter MEI. Conselho de enfermagem, não pode. Conselho de engenharia, conselho de arquitetura, conselho de física. Todo mundo tem conselho que é profissão regulamentada, não pode ser MEI. Então, MEI é uma possibilidade para o público em geral, mas não é para a gente. Aí sobram 3 outras possibilidades. Você tem uma empresa, um CNPJ, que trabalha com lucro presumido, lucro real ou simples, nacional. Vou começar do lucro real. O que é o lucro real?
A empresa recebe, paga tudo o que tem que pagar. Então, paga o contador, paga o CRM. Se tiver uma sede, essa empresa vai pagar o aluguel da sede, etc. e tal. E quando acabar de pagar tudo, todo esse dinheiro é lucro. E aí, sobre o lucro real, ela vai pagar uma porcentagem de impostos. Para nós médicos, via de regra, não é bom o lucro real. Por quê? Porque as nossas empresas têm poucas despesas. Sim. É diferente o lucro real de uma empresa que vende microfone, que vende câmera, falando aqui, que vende livros. Uma empresa de lucro real que vende livros vai pagar a sede, vai pagar o contador, mas ela tem que pagar a folha de papel, tem que pagar a gráfica, tem que pagar o vendedor, tem que pagar o marketing da venda, não sei o quê. Então, de fato, a margem de lucro dela é bastante menor, porque em cima do preço do que ela vende, ela teve muitas despesas. Como a gente vende serviço médico, em cima da nossa despesa tem pouca coisa. Então, a gente fica com a margem de lucro para efeitos de receita alta, e a gente vai ter uma cobrança de impostos também alta, porque está cobrando em cima de um valor muito grande. Esse é o lucro real. Então eu já falei que MEI é proibido, e eu estou falando que lucro real não é proibido, mas é bastante pouco atrativo. E aí que a gente cai nas duas opções, que essas sim são as do dia a dia. Tem o lucro presumido. O que é o lucro presumido? Você fica desobrigado de demonstrar para a Receita as suas despesas. A Receita não mais vai entrar na sua empresa e ficar conferindo se você gastou com papel, com impressora, com CRM, nem nada. Lucro presumido a Receita simplesmente vai presumir que do dinheiro que entrou, dos R$100 que entraram, X% é lucro e X% é despesa. Isso está na lei. E aí você vai pagar só em cima desse lucro presumido. Quanto é X%? Para empresas de serviços em geral, 32%. Meu Deus. Calma que tem o pulo do gato. Se você for uma empresa que presta serviços hospitalares ou equiparados a serviços hospitalares, é 8%. E adivinha, plantão de pronto-socorro é um serviço de que tipo? Serviço geral ou equiparado de serviço hospitalar? Espero que é equiparado de serviço hospitalar. É equiparado a serviço hospitalar. Então, a Receita presume que a sua margem de lucro é de 8%. Você vai pagar só em cima de 8% do total. Uhum. Tá? E aí, em cima desses 8% do total, você vai pagar os impostos. Eu não vou saber todas as alíquotas de cor aqui, mas basicamente é PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e ISS, Imposto sobre Serviços. E agora, com a reforma tributária, isso vai começar a transicionar para o imposto de valor agregado, mas esse ainda acabou de começar, uma transição que vai levar uns 2, 3 anos ainda. A gente não vai aprofundar, a gente faz um episódio novo sobre a reforma tributária quando ela estiver mais avançada. Então esse é o lucro presumido. Pô, Léo, mas se são 5 impostos no lucro presumido, PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e ISS, eu vou tomar uma pregada muito maior do que eu tomava lá na pessoa física. Não, não vai. Esses 5 impostos somados vão dar aí, dependendo do seu contador, etc. e tal, vão dar em torno de 10% a no máximo 15% da sua nota. E lá na pessoa física você estava pagando 27,5% a 40%. Então aqui você fez uma estratégia 100% legal, isso tudo está dentro da lei, e você simplesmente conseguiu pagar bastante menos imposto. E aí a gente ainda tem
Falei de 4 regimes: MEI, que é proibido; lucro real, que não presta pra gente; lucro presumido, que pode ser uma opção, aí você tem que ver o seu caso, quais são os seus valores, etc e tal. E ainda tem a opção de você aderir ao Simples Nacional. Você achou que o lucro presumido era simples porque ele presumia a alíquota, ele presumia a margem de lucro? O Simples Nacional é mais simples ainda. Ele simplesmente vai falar: quanto você recebeu? R$100. Paga 60, não se fala mais nisso. Ele vai te dar uma alíquota. A alíquota mínima começa em 6%. E ela vai subindo devagarzinho. E aí, quanto mais você ganha, mais alíquota você paga. Mas o Simples Nacional, inclusive, costuma ser o favorito dos contabilistas. Então, pega este episódio e vai discutir com o seu contabilista. Porque se o seu contador for meia boca, for meio preguiçoso, ele vai querer te empurrar para o Simples. Porque o Simples é muito simples, inclusive para quem? Para ele. Para ele. Que ele não tem dor de cabeça nenhuma em ficar apurando o seu resultado, de ficar fazendo comprovação com a receita. Não dá dor de cabeça zero para ele. E ele simplesmente vai te emitir uma guia e você vai pagar. Pode ser que seja a melhor opção tributária para você, pode ser que não seja. Então, você precisa entender que quando você tem uma pessoa jurídica, você tem 4 maneiras de girar esse dinheiro, 2 são proibidas ou totalmente desvantajosas, e as outras 2 são muito interessantes, vai depender dos seus valores do caso a caso. Uma vez que você fez o lucro presumido ou o Simples Nacional, você pagou isso aí, você está quite com a receita. E você pode sacar esse dinheiro da sua pessoa jurídica para a sua pessoa física como lucro ou dividendo. Você vai sacar para a sua conta pessoal e isso é isento de qualquer tributação adicional. Senão você ia pagar 2 vezes imposto, né? Exceto isso começou a vigorar agora, 1º de janeiro de 2026, você ganhar mais de R$50 mil por mês. Aí o caso de Leonardo Goltar, Se você ganhar mais de R$50 mil por mês, agora era isento em qualquer valor até então. Até o ano passado, 2025, era isento em qualquer valor. A partir de 2026, é o chamado imposto de renda mínimo. Se você passar de R$50 mil por mês, aí você começa a pagar o imposto de renda nesse saque da sua empresa para você físico. Tá? Então são muitos detalhes, mas entender e obviamente a gente não vai conseguir esgotar aqui no episódio, mas entender esse arcabouço completo é muito importante. E tem muita cilada no caminho. Muita. Por exemplo, abrir empresa com vários sócios. Pode ser bom porque você dilui o contador, o custo do contador é um só, você dilui o custo do CRM, mas você tem que garantir que essas pessoas que estão administrando a empresa, se não for você, estão fazendo a coisa certa, estão pagando os impostos. Porque tudo que a empresa der de calote na receita poderá um dia ser revertido contra os sócios. E aí a Receita Federal, meu amigo, não quer saber se quem deixou de que... Eu sou sócio da Luísa. A Luísa que é a administradora. Se ela deixou de pagar, a Receita Federal não vai pagar dela. Ela vai cobrar dos 2. Quem pagar, pagou. Depois os 2 se entendam entre eles. Então você tem que tomar muito cuidado com quem você se associa, porque isso é importante. Outro problema que vale a pena ser dito nessa questão da pessoa jurídica é que não se falou em previdência, percebeu? Na pessoa jurídica, você não é recomendável que você saque 100% dessa grana depois de pagar aqueles impostos do lucro presumido ou do simples. Essa grana está disponível para ser sacada. Não é recomendável que você saque toda a grana como lucro. Porque apesar desse lucro ser isento até R$50 mil, ele não te dá direito nenhum. Então é recomendável que dessa grana que sobrou, já paga os impostos da empresa, você divida isso entre lucro, que você simplesmente vai embolsar sem despesas adicionais, e como prolabore,
O que é prolabore? Essa segunda parte. Prolabore é como se você estivesse pagando um salário para você mesmo. A sua empresa te pagando o salário de dono, de administrador, por exemplo. Como é um pagamento de salário, salário é pessoa física. E vale sobre este valor do prolabore aquelas regras da pessoa física. 27,5% de imposto de renda e pagamento de previdência social. Quanto que você deve sacar de prolabore? A lei diz que o mínimo é um salário mínimo, porque nenhum salário pode ser menos que o salário mínimo. Agora, se você sacar o seu prolabore sobre um salário mínimo, você vai ter direito a aposentadoria, vai ter direito a licença maternidade, auxílio-doença, sobre, adivinha quanto? Salário mínimo, porque você está contribuindo sobre um salário mínimo. E aí, de novo, cabe você consultar o seu tributarista, o seu advogado tributarista ou o seu contador para decidir qual que é a melhor proporção disso tudo. Não é objetivo nosso hoje, Lu, a gente esgotar o tema, mas sim dar uma visão geral para que você consiga ir conversar com o seu tributarista, com o seu contabilista, com o seu contador, sem ficar perdido. Porque é muita sigla, é muito imposto, é muita regra com sub-regra. Então, assim, tenha um profissional de confiança e não vá totalmente sem saber nada para conversar com ele. Porque quando a gente... É igual em medicina, né? Chega um interno ou um acadêmico muito cru para conversar, às vezes, com um especialista, ele não sabe nem fazer pergunta, né? Não sabe nem... exatamente. Nem passar o quadro ali, né? Mínimo. Se chegar um acadêmico do primeiro, segundo período, e a gente for explicar a técnica de sequência rápida de intubação, ele não vai entender nada. E a gente vai terminar de explicar a sequência rápida de intubação lá no primeiro período. E vai perguntar se teve alguma dúvida, e a pessoa vai falar, sabe o quê? Não. Porque quando você não entende nada, você não tem nem dúvida para ter. Então, assim, faça o seu dever de casa, ouça esse episódio mais vezes, se quiser. Tem vários conteúdos sobre isso na internet, mas vá conversar com o seu contabilista, com o seu advogado tributário, já sabendo alguma coisa para você poder questionar. E foi interessantíssimo, assim, até fiquei mais quietinha nisso, porque eu já disse pro Léo aqui que eu ia aprender com ele hoje. E a faculdade não ensina, e é super necessário, né, é essencial o médico entender de finanças, porque é uma transição de vida, né? Não falo nem de carreira, porque a gente nem começa a carreira, mas a gente transiciona a vida muito rápido com diversas urgências financeiras. Eu sei porque eu vivi isso. E se você não tiver uma organização mínima, você vai se lascar. E aí só depois que a gente se lasca que a gente aprende. A intenção aqui é que vocês não precisem se lascar para aprender. Então ouçam esse episódio antes de começar a dar o seu primeiro plantão, a receber pela sua PJ, pela sua pessoa física, ou assinar sua carteira, se você tiver essa oportunidade na medicina. Eu, particularmente, gosto da estratégia de ter... As perguntas do milhão. É melhor PJ ou pessoa física? Eu gosto da estratégia de ter os dois. Sabe? Estratégia financeira? Não coloque todos os seus ovos numa cesta só. Eu acho que você não deve nem trabalhar só PJ, nem trabalhar só pessoa física. Acho que você tem que ter os dois na sua carteira. Eu, particularmente, gosto de uma estratégia aí de 70% PJ, 20% a 30% pessoa física da sua renda mensal. Mas isso também, de novo, vai variar de caso a caso, seus objetivos de vida. Às vezes você é uma mulher jovem, idade fértil, vale a pena você investir um pouco mais em pessoa física para você ter uma licença maternidade mais gorda. Então, varia de pessoa para pessoa, você tem que ver o seu caso. Lembrar, por que é tão importante ter um contador de confiança? Porque contador, gente, presta atenção, não pode esconder dinheiro do contador, não. Não, tem gente que contrata... Igual consultor financeiro, né? Não gastei com isso. Não,
Tem gente que é igual ir no psicólogo, né? Eu vou no psicólogo, mas não vou contar para ele que eu tô, né, gostando de um outro amiguinho, que agora eu quero, né, namorar homens, agora que eu quero me divorciar. Eu não vou contar para ele que eu tive um caso, eu não vou contar para ele que eu fiz uma coisa errada. Não, gente, você vai no psicólogo, você se abre com ele. Tudo. Ele tem o dever de sigilo e ele tem o dever de te cuidar de você. Você vai no médico, né? Vou no médico, mas não vou contar que eu uso drogas. Porra, você está atrapalhando a consulta. Conta a verdade pro médico. O médico tem o dever de sigilo. O médico não tá ali para te julgar. O médico tá ali para te cuidar, mesmo que você esteja fazendo merda. Contador, advogado tributário, uma vez que você contratou, é a mesma conversa. Chega lá, conta para ele tudo. Você vai dar o número da sua conta corrente para ele, você vai mandar o extrato da sua conta, você vai mandar todo o dinheiro que você tem recebendo por dentro, por fora, caixa 2. Você vai botar tudo para ele, que ele tá ali para te ajudar. Conte tudo para o contador. Conte tudo para o contador. Ele tá ali para te ajudar a acertar a sua vida. Tá? Pior do que não ter contador, pior do que ter um contador ruim é você mentir pro próprio contador, é rasgar dinheiro. Então, o contador não é mágico, ele não adivinha, ele precisa que você dê todas as informações para ele. E eu recomendo fortemente que você não contrate um contador do mesmo jeito que existem médicos especialistas em medicina de emergência, em cardio, enfim, urologia, em neuro. Também existe especialidade, então é um contador que esteja acostumado com médicos, acostumado com a área de saúde. É isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, né, Léo? Valeu, pessoal, obrigado, até a próxima. E se você tiver alguma sugestão, manda pra gente, @Emergência Raiz. Lá dentro do Emergência Raiz, a gente tem os nossos materiais que complementam e aumentam esse episódio, inclusive... No Emergência do Zero, a gente tem um mini módulo sobre contabilidade médica e no método Plantão Perfeito a gente aprofunda isso muito, porque lá a gente fala sobre essas questões de carreira que não são exatamente as enfermidades. O método Plantão Perfeito fala justamente sobre o que você precisa fazer para que seu plantão seja mais tranquilo e mais bem remunerado possível. Então lá a gente não fala sobre pneumonia, sepse, infarto. Lá a gente fala sobre impostos, carreira, como crescer, como conseguir oportunidades, como pagar menos impostos. Então é isso. Se você quiser complementar mais o conhecimento sobre isso, eu te convido a conhecer nossos cursos. Um abraço e até a próxima. Até.